Olá, povo de Deus, sábado 15 de julho de 2023, São Boaventura, 14ª semana do Tempo Comum. A nossa reflexão de hoje é a partir de Gênesis 49, de 29 a 32, 50, de 15 a 26a, e Mateus 10, 24 a 33. Naqueles dias, Jacó transmitiu as suas ordens a seus filhos, dizendo: eu vou juntar-me ao meu povo, sepultai-me com meus pais na gruta de Macpela, que está no campo de Efron, o Hitita, defronte de Mambré, no país de Canaã. É a gruta que Abraão comprou a Efron, o Hitita, junto com o campo como propriedade funerária. Lá foram sepultados Abraão e Sara, sua mulher. Ali se sepultaram também Isaac e sua mulher Rebeca, e foi lá que sepultei Lia. Quando Jacó acabou de dar as suas instruções aos filhos, recolheu os pés sobre a cama e morreu, e foi reunido aos seus. Ao verem que seu pai tinha morrido, os irmãos de Jacó disseram entre si: não aconteça que José se lembre da injúria que padeceu e nos faça pagar todo o mal que lhe fizemos. E mandaram dizer-lhe: teu pai, antes de morrer, ordenou-nos que te disséssemos estas palavras: peço-te que esqueça o crime de teus irmãos e o pecado e a maldade que usaram contra ti. Nós pedimos, pois, que perdoes o crime dos servos de Deus de teu pai. Ouvindo isto, José pôs-se a chorar. Vieram seus irmãos e prostraram-se diante dele, dizendo: somos teus servos. Ele respondeu: não tenhais medo. Sou eu, porventura, Deus? Vós pensastes fazer mal contra mim. Deus, porém, converteu-o em bem, para dar vida a um povo numeroso, como vedes presentemente. Não temais, eu vos sustentarei e a vossos filhos. E assim os consolou, falando-lhes com doçura e mansidão. E José ficou morando no Egito com toda a família de seu pai e viveu 110 anos. José viu os filhos de Efraim até a 3ª geração, e os filhos de Maquir, filho de Manassés, que José também recebeu sobre seus joelhos. José disse aos seus irmãos: eu vou morrer. Deus vos visitará e vos fará subir deste país para a terra que ele jurou dar a Abraão, Isaac e Jacó. Depois de tê-los feito jurar e ter dito: quando Deus vos visitar, levai daqui os meus ossos convosco, José morreu, completando 110 anos de vida. Com a morte de Jacó e de José, encerramos o livro do Gênesis. Ambos pediram que fossem sepultados em Canaã, terra dos ancestrais dos grandes patriarcas Abraão e Isaque, e agora Jacó e José. A promessa da possessão da terra e da grande descendência pode ser considerada um fio condutor na história dos patriarcas de Israel. O regresso dos restos mortais de Jacó e Israel à terra dos pais pré-anuncia o regresso do povo de Israel depois de anos de sofrimento no Egito. Nas palavras de José faz-se memória do compromisso, da aliança Berit, que Deus estabeleceu com os pais e que dá sentido à esperança do povo. Com a morte de Jacó, seus filhos ficaram com medo de que José pudesse reavivar a memória de ter sido vendido por eles e quisesse vingar-se. Uma vez mais, José vai dar a demonstração de sua grande generosidade e coração pacífico. Além de não se vingar, promete aos seus irmãos que cuidará deles e de seus filhos. José nunca deixou que o poder lhe subisse à cabeça. Embora governasse uma potência na época, o Egito, continuava a temer a Deus. Isso está evidente na resposta que deu aos seus irmãos quando estes expressaram-lhe o medo de alguma represália. Não tenhais medo,
Sou eu, porventura, Deus? Pensamento totalmente contrastante ao comum daqueles que ocupavam cargos de chefia, tal como o faraó. José soube usar o seu poder como serviço. Mateus 10, 24 a 33. Disse Jesus aos seus discípulos: o discípulo não está acima do mestre, nem o servo acima do seu senhor. Para o discípulo basta ser como seu mestre, e para o servo ser como seu senhor. Se ao dono da casa eles chamaram de Belzebu, quanto mais aos seus familiares. Não tenhais medo deles, pois não há nada de encoberto que não seja revelado, e nada de escondido que não seja conhecido. O que vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia. O que escutais ao pé do ouvido, proclamai-o sobre os telhados. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Não se vendem 2 pardais por algumas moedas? No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos da cabeça estão todos contados. Não tenhais medo. Vós valeis mais do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele diante do meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Continuamos no contexto do discurso missionário de Jesus, onde ele expõe as exigências da missão. O exegeta Shekel nos ajuda na compreensão desta perícope. Começamos com um grande princípio da relação do discípulo com o mestre. Nunca deixará de ser servo e discípulo. Aprende para servir e, servindo, aprende. Jesus chama a atenção para a máxima blasfêmia, que é atribuir ao diabo a ação de Deus. A mensagem de Jesus não é esotérica, embora se comunique a um círculo escolhido. O medo não deve induzir a escondê-lo. Também não é propriedade exclusiva, ainda que se aprenda privadamente, sua mensagem está destinada a todos. Aqui é preciso atenção quando Jesus fala: não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Não se deve ler na chave grega, platônica, mas a distinção se dirige de uma vida simples biológica e a vida plena e transcendente. De ambas Deus se ocupa paternalmente. Um filho de Deus é mais que qualquer animal. E ainda temos no nosso texto hoje o inferno, que nunca é lugar, mas símbolo do castigo escatológico definitivo. E os cabelos da cabeça são exemplo proverbial de algo incontável. Enfim, tudo está nas mãos de Deus. Terminamos com a máxima de Jesus que quem o acolhe é acolhido pelo Pai. Quem o renega é renegado pelo Pai. Isto significa que Jesus é a testemunha absoluta diante do juízo. Aqui não há espaço para neutralidade nem para concessões. Ou se está com Jesus, ou se está contra ele. Celebramos hoje São Boaventura. Ele nasceu em 1218 em Bagnoregio, Itália, e faleceu em 1274, no dia 15 de julho. A caridade é o fundamento da doutrina teológica que Frei Boaventura ensinou com suas palavras e escritos. Entre os seus livros mais conhecidos encontra-se o Itinerário da Mente para Deus. Não basta, escreve ele, a leitura sem a unção.
Não basta a especulação sem a devoção. Não basta a pesquisa sem maravilhar-se. Não basta a circunspecção sem o júbilo, o trabalho sem a piedade, a ciência sem a caridade, a inteligência sem a humildade, o estudo sem a graça. Um beijo no seu coração.